Bagdá, majestosa capital do Califado Abássida. Por séculos, a cidade foi centro de cultura, aprendizado, comércio e religião. No entanto, o poder abássida declinou. Um novo poder passou a dominar a Ásia no século XIII, o Império Mongol. Na década de 1250, Bulagu, irmão do Khan mongol, exigiu que o califa abássida Al-Mustasim se submetesse como vassalo ao Império Mongol. O califa, como principal figura do Islã sunita, rejeitou isso. Em resposta, Hulagu reuniu um grande exército e marchou sobre Bagdá. Os abássidas enfrentavam sua maior ameaça. Monk Khan instruiu seu irmão Hulagu a destruir Bagdá se os abássidas se recusassem a se render. Seria possível resistir? Os abássidas poderiam superar a máquina de guerra do Império Mongol? Participe hoje e descubra a história do angustiante cerco mongol de Bagdá na Idade Média. Por séculos, Bagdá foi a capital do grande califado abássida, o terceiro califado fundado por Abácio, um tio do profeta Maomé. Em 751, os abássidas venceram os omíadas, encerrando sua era de domínio. Para os omíadas, Damasco havia sido sua cidade capital, mas os abássidas estabeleceram Bagdá como sua capital. Por séculos, Bagdá foi uma das cidades mais importantes do mundo medieval, centro de comércio, cultura e aprendizado. Era um grande centro populacional. Comerciantes de todo o mundo, inclusive vikings da Escandinávia, faziam negócios em Bagdá. Na Alta Idade Média, o poder dos califas abássidas começou a declinar. A ascensão do poder turco no Islã Oriental enfraqueceu o prestígio dos abássidas, já que príncipes turcos e sultões curdos como Saladino controlavam o poder real em várias regiões muçulmanas. Os califas abássidas tornaram-se algo quase como símbolos de legitimidade e liderança. Por exemplo, Saladino buscou o endosso do califa abássida, embora o próprio califa não exercesse nenhum poder real nas terras de Saladino. Bagdá permaneceu uma cidade rica e importante. Nos séculos XII e XII, primeiro os califas abássidas criaram laços diplomáticos com o primeiro império mongol em expansão no leste. Quando Muhammad II Shah, do Império Corásmio, ameaçou os abássidas, o califa Al-Nasir pode até ter tentado estabelecer uma aliança com Genghis Khan. Na década de 1230, a expansão mongol enfim atingiu os territórios abássidas. A história secreta dos mongóis descreve Genghis Khan e seu filho Ogadai ordenando ao seu general Shorma Khan que subjugasse Bagdá. Em 1236 ou 1237, Jorma Khan liderou um exército até a cidade abássida de Erbil. Os mongóis saquearam uma parte da cidade, retirando-se antes da chegada de um exército abássida encarregado de repelir o ataque. Os ataques mongóis a Erbil e as regiões vizinhas tornaram-se um evento quase anual. Algumas dessas expedições chegaram até os próprios muros de Bagdá, embora os abássidas às vezes tivessem sucesso em suas operações defensivas, repelindo os mongóis em várias ocasiões. Os califas ficaram cada vez mais alarmados com a ameaça mongol em expansão. Em 1243, os mongóis venceram os turcos seljúcidas e fizeram da Anatólia um protetorado mongol. Já em 1241, os califas abássidas adotaram uma política de apaziguamento, enviando pagamentos de tributo ao Khan mongol. Durante toda a década de 1240 e o início da década de 1250, enviados abássidas eram frequentemente encontrados na corte mongol. Representantes do califa estiveram na coroação de Guyuk Khan em 1246,
e Möngke Khan em 1251. Por fim, o Khan exigiu que o califa Al-Mustasim comparecesse pessoalmente à corte mongol e se submetesse como vassalo. O califa recusou. Do ponto de vista dos Khans mongóis, que se consideravam os verdadeiros governantes do mundo, isso sempre foi visto como algo imperdoável e motivo para uma guerra total. Em 1252, Möngke encarregou seu irmão Hulagu de conquistar a Pérsia, a Mesopotâmia e Síria. Em 1255, um processo de recrutamento foi concluído no Império da Horda de Ouro, a porção noroeste do Império Mongol, para reunir uma das maiores forças mongóis da história. Batu Khan, fundador da Horda de Ouro, enviou forças lideradas por 3 de seus sobrinhos, Balagai, Kuli e Tutar, para se juntar ao exército de Hulagu, acampado diante de Samarcand desde setembro de 1255. O exército, que incluía muitos engenheiros e sapadores chineses, contava, segundo alguns relatos, com mais de 100.000 homens, embora isso possa ser um exagero. Em 1º de janeiro de 1256, Hulagu liderou sua coalizão pelo rio Amu Daria, iniciando a campanha mongol para conquistar a Síria. Hulagu precisou enfrentar os ismailis, conhecidos como assassinos. Nesse momento, o general mongol Kitbuga, cristão e confidente de Hulagu, já atacava as fortalezas dos ismailis. Embora nunca fossem numerosos, a Ordem dos Assassinos, liderada pelo misterioso Velho da Montanha, mantinha seu poder através de uma rede de fortalezas nas montanhas da Pérsia e da Síria. As fortalezas dos assassinos eram tão bem posicionadas que quase não podiam ser invadidas. Mas no exército de Hulagu encontraram um igual. Com as fortalezas dos assassinos caindo diante das máquinas de cerco de Hulagu, o último Velho da Montanha, Rukn al-Din, mestre dos assassinos, propôs render-se para salvar sua vida. Hulagu concordou. O castelo principal dos assassinos de Alamut foi enfim subjugado. No início de 1257, centenas de castelos dos assassinos haviam sido demolidos e seus habitantes massacrados. Enviou Rukn al-Din para Möngke, que se recusou a recebê-lo. O fim do último Velho da Montanha chegou quando os guardas designados para vigiá-lo o espancaram até a morte. Em abril de 1257, Hulagu acampou em Hamadan com tropas do general Baiju e cristãos do reino da Geórgia. Hulagu então enviou uma carta furiosa ao califa abássida, Al-Mustasim, exigindo saber por que o califa não havia fornecido um contingente para a campanha contra os assassinos e ordenando que ele desmontasse as muralhas de Bagdá e se apresentasse pessoalmente diante de Hulagu em Hamadan. Al-Mustasim não era um governante competente. Ele deixou principalmente os assuntos militares e administrativos para seus ministros. Seu vizir, Ibn al-Alqami, o convenceu de que Bagdá era forte o suficiente para resistir até que reforços chegassem de outros reinos muçulmanos. Al-Mustasim desafiou Hulagu. Chamou Hulagu de jovem confiante e lembrou que vários exércitos mongóis já falharam ao tentar tomar Bagdá. Infelizmente para o califa, seu vizir estava muito enganado. Bagdá ainda era uma cidade prestigiosa, a capital acadêmica do Islã, mas já não era mais um centro comercial, e seu exército sofria com a disciplina frouxa e recursos limitados. Enquanto isso, havia poucos motivos para acreditar que qualquer outra grande potência muçulmana daria apoio ao califa. Seu relacionamento com os mamelucos do Egito, o reino muçulmano mais importante e próximo, era tenso, e as potências muçulmanas da Espanha, enfrentando o aumento da força dos reinos cristãos no norte, não estavam em posição de oferecer assistência. Diante da resistência, Hulagu levou seus exércitos a Tabriz em julho para preparar a invasão.
No outono, ele se preparou e dividiu suas forças em 4 colunas. Ele avançou sobre Bagdá. Kitbuka liderou a ala esquerda ao sul pelas montanhas Zagros, depois virou a oeste para se aproximar de Bagdá pelo sudeste. Enquanto isso, Baiju foi para o oeste e cruzou o rio Tigre em Mossul. Os governantes locais se renderam e Baiju avançou ao sul para atacar Bagdá pelo norte. Hulagu marchou com a coluna central junto com Balagai, Kuli e Tutar. O cerco de Bagdá era iminente. Ibn al-Alqami fez preparativos negligentes para o cerco e reforçou apenas parte das muralhas. De fato, é possível que al-Alqami tenha sido um traidor, comunicando-se secretamente com Hulagu e prometendo submeter-se totalmente aos mongóis se ele próprio fosse permitido atuar como governador de Bagdá. Em um gesto heróico, porém condenado, uma força abássida tentou resistir ao avanço mongol em janeiro de 1258. Os mongóis destruíram os diques do rio Tigre, inundando o acampamento abássida e bloqueando sua retirada. A vanguarda de Hulagu pôde então massacrar livremente as tropas abássidas. As 4 colunas mongóis convergiam sobre Bagdá. O exército de Baiju ocupou o distrito comercial na margem oeste do Tigre. Hulagu capturou os subúrbios orientais, majoritariamente xiitas, fora das muralhas, onde foi recebido como libertador pelo comandante mongol. Os mongóis cercaram Bagdá com vala e muralha. Em 30 de janeiro de 1258, as máquinas de cerco de Hulagu começaram a atacar as defesas da cidade. Arqueiros dispararam flechas na cidade com mensagens avisando que quem se rendesse seria poupado. O califa al-Mustasim então enviou um emissário a Hulagu, oferecendo sua total submissão como vassalo. Hulagu já não tinha interesse. Ele exigiu rendição total. Em 4 de fevereiro, a Torre Persa foi rompida, e em 6 de fevereiro toda a muralha leste desabou e foi ocupada pelos mongóis. Finalmente, al-Mustasim se rendeu incondicionalmente em fevereiro. Bagdá havia caído. Por 7 dias, os mongóis mantiveram as muralhas orientais. Hulagu enviou mensageiros à cidade, oferecendo anistia a qualquer soldado da guarnição que se rendesse. Assim, as tropas abássidas depuseram suas armas e saíram da cidade, apenas para serem alinhadas e massacradas como gado. Em seguida, o califa saiu com seus filhos e milhares de seus oficiais e cortesãos para se lançar à mercê de Hulagu. O califa, seus filhos e aqueles de alta patente foram feitos prisioneiros, enquanto todos os outros foram executados. Em 13 de fevereiro, Hulagu ordenou que a cidade fosse saqueada. Assim começou um dos episódios mais aterrorizantes e violentos da história medieval. Durante uma semana, a cidade foi saqueada. Dentro de Bagdá, cristãos nestorianos se reuniram em sua igreja. Foram poupados pelas tropas mongóis, pois a esposa de Hulagu era cristã nestoriana. Eles não pouparam a população muçulmana sunita. As ruas da cidade estavam cobertas de corpos e as tropas de Hulagu saquearam todos os distritos. Mesquitas e palácios foram incendiados, bibliotecas saqueadas e livros roubados por suas encadernações de couro. Historiadores lamentam há tempos a destruição da Casa da Sabedoria, a grande biblioteca de Bagdá, que guardava muitos trabalhos de medicina, filosofia e astronomia. O enorme tesouro do califa foi carregado em 2 vagões e enviado triunfantemente para Mankai Khan. Um cronista muçulmano, o Asaf, deixou um relato marcante do evento. Eles varreram a cidade como falcões atacando pombas ou lobos atacando ovelhas, soltos e sem vergonha, assassinando e espalhando o terror.
Cabeças e almofadas feitas de ouro e incrustadas de joias foram cortadas em pedaços com facas e rasgadas em tiras. As que se escondiam nos véus do harém foram arrastadas pelas ruas e viraram brinquedos, enquanto a população morria nas mãos dos invasores. Durante a semana de brutalidade, Hulagu fez um banquete no palácio do califa, fingindo que Al-Mustasim era o anfitrião e zombando de sua falta de sabedoria militar. Depois de ver Bagdá reduzida a ruínas e seus cidadãos massacrados aos milhares, o califa e seus filhos foram costurados dentro de tapetes. Tapetes foram estendidos fora da cidade e a cavalaria de Hulagu passou por cima, matando Al-Mustasim e seus herdeiros. Apoiando a teoria de traição, Ibn al-Alqami recebeu o governo de Bagdá de Hulagu, mas viveu só mais 3 meses após o saque da cidade. Hulagu deixou 3.000 homens para controlar a cidade. A esposa de Hulagu, Dokuz Khatun, garantiu que a população cristã de Bagdá fosse poupada de grande parte do sofrimento e até conseguisse alguns benefícios. Dokuz Khatun era devota e mantinha uma tenda-capela ao lado da sua, onde assistia à missa diariamente. Ela era muito respeitada entre a elite mongol. O próprio Monk aconselhou Hulagu a sempre seguir os conselhos dela. Assim, de acordo com os desejos da esposa de Hulagu, o palácio do califa foi dado ao líder da igreja nestoriana, o católico, e Hulagu construiu uma nova catedral para ele. A notícia do evento se espalhou rápido pela cristandade. As reações à queda de Bagdá variaram no mundo cristão. Alguns viam isso como julgamento divino contra os sarracenos, e até como cumprimento da profecia de Preste João, lendário rei cristão do Oriente destinado a reconquistar a Terra Santa. Alguns nobres armênios sugeriram que Monk se apresentasse ao Ocidente como cruzado para obter mais apoio. Monk prometeu aos armênios que após a conquista da Síria pelos mongóis, os cristãos governariam a Terra Santa. Outros foram mais cautelosos com o avanço mongol, vendo-o como ameaça às terras cristãs, além dos territórios abássidas conquistados. Observou-se que os mongóis viam todos os outros governantes, até o Papa e reis do Ocidente, como futuros vassalos de seu império, a serem conquistados se resistissem. Hoje era Bagdá em ruínas. A destruição de Bagdá foi trágica e horrível. No mundo muçulmano, a queda da cidade foi lamentada e lembrada por séculos como um grande desastre do Islã sunita. Bagdá ficou despovoada por séculos e levou 40 anos para recuperar apenas 1/10 de seu tamanho anterior. Gradualmente, porém, Bagdá voltou a se tornar um centro econômico sob o domínio do Ilkhanato. Moedas voltaram a ser cunhadas e o comércio retornou às ruas de Bagdá. Mesmo assim, Bagdá jamais recuperou sua antiga centralidade. Cidades como Damasco, na Síria, e Cairo, no Egito, continuariam sendo centros políticos e econômicos do mundo muçulmano por algum tempo. Obrigado por assistir. Agora confira nosso documentário completo sobre as invasões mongóis ao Ocidente, que está linkado na sua tela agora. Clique no link na sua tela ou clique no link listado na descrição abaixo. Confira também meu romance sobre as cruzadas, porque os pagãos se revoltam, linkado na descrição abaixo.